A finalidade desse encontro. E o que essas pessoas vieram fazer aqui é exatamente representar em público uma decisão no coração. Amém? Eles tomaram uma decisão, e eu posso dizer, sem medo de me arriscar, uma decisão mais importante que o homem pode tomar, que é entregar a sua vida a Jesus Cristo. Eles estarão externando, quando eles descerem as águas, eles estarão externando uma decisão tomada no coração. Foram instruídos, eu creio aqui que todos sabem o que estão fazendo. A nossa igreja aqui tem todo um cuidado quando vai ministrar sobre o batismo, tem todo um procedimento, além do treinamento que existe aqui para as pessoas que desejam congregar nessa igreja. Quando chega na semana do batismo, a gente separa uma ministração, um dia de ministração anterior, para falar a respeito desse assunto. Porque, irmãos, isso aqui, tudo isso, significa eternidade. Então, não é de qualquer maneira, não é usando palavras de persuasão humana, não é tentar fazer um evento aqui de forma que fique bonito. E, de fato, irmãos, é um evento que nos emociona. Você concorda comigo? Ficamos bastante emocionados quando passamos por esse evento. Só que o mais importante desse momento de emoção é a decisão que eles tomaram, de entregar as vidas a Jesus Cristo, né? de confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. E há todo um processo de salvação, e eu vou falar um pouquinho sobre salvação, porque, irmãos, essa prática, essa decisão, é para todos os homens. Talvez você pertença a alguma religião, a gente não está aqui para confrontar com essa religião, porque nós cremos que o Evangelho é um estilo de vida. A gente não está aqui para tentar tirar você da sua religião, não. A gente está aqui para apresentar Jesus Cristo. E para isso que nós fomos plantados nesse lugar, e para isso que fomos chamados para fazer aqui, anunciar a respeito da salvação em Cristo Jesus. Você está comigo? Mas vale a gente relembrar o porquê de tudo isso. O porquê passar pelo batismo, o porquê aceitar Jesus, o que aconteceu com o homem para que, no final, a gente praticasse esse tipo de coisa, o porquê de ter tudo isso, esses encontros, né, os cultos que nós realizamos, para que tudo isso? Rapidamente, eu quero falar a respeito do que aconteceu com o homem, o porquê chegamos, irmãos, a essa posição de termos esse encontro, de confessar Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, de ter que passar pelas águas. O porquê isso? Eu convido você a participar comigo aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Se puder projetar aqui para ajudar alguns irmãos que não trouxeram as suas Bíblias. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Olha só o que diz o texto da palavra de Deus. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou.
E aí continuamos. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Deus teve um propósito quando criou eu, quando criou você, quando criou a humanidade, né? E Ele deu a responsabilidade ao homem. Deus deu a terra para o homem administrar, governar. E no princípio, né, se você ler aqui o livro de Gênesis, você vai encontrar Deus declarando que tudo que Ele criou era bom. Não existia pecado no mundo, não existia maldade no mundo. Mas eu sei que você conhece a história, eu creio aqui que todos já ouviram falar a respeito de Adão e Eva, que erraram, que perderam as suas identidades, que abriu mão de viver uma vida com Deus, um relacionamento com Deus. Eu costumo, às vezes, até citar, conjecturando, decidiram viver a carreira solo, longe de Deus. E o resultado de tudo isso, irmãos, custou muito caro. A Bíblia fala de morte eterna. Morte eterna, irmãos, é uma eterna separação de Deus. Separado de Deus eternamente. Por causa do pecado de Adão, toda a humanidade foi destituída da glória de Deus. Desconectados de Deus. Ou seja, no início, considerados filhos de Deus. Infelizmente, irmãos, eu preciso dizer isso. Eu vou usar aqui o que a Bíblia fala. Por causa da queda do homem, toda a humanidade passou a ser filho do diabo. E talvez alguém pense assim, que isso, pastor? É realmente por causa da queda do homem. Mas a Bíblia também diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus decidiu resolver o nosso problema. Deus decidiu resolveu a causa que nos colocou nessa condição de mortos espirituais. Eternamente mortos espirituais. O que Ele fez? Ele enviou o seu Filho, o único Filho, o Filho unigênito, para morrer pelos nossos pecados, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quantos podem glorificar Deus por isso? E às vezes eu fico preocupado, e até entendemos que possa ser que seja falta de entendimento, algumas pessoas questionar se de fato Deus é bom. Irmãos, você quer ter a prova de Deus, se Deus é bom, é só você prestar atenção nessa passagem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Olha só, o próprio texto já nos dá uma cola. O único filho. E os outros não são filhos? Como eu disse para você, por causa do pecado, a humanidade deixou de ser filho de Deus. Então, o único filho, Jesus Cristo, ele veio. Ele veio para esse mundo, se encarnou. Ele não devia passar por isso. Toda a humanidade deveria sofrer o juízo, ser punido, ou até mesmo ir para o madeiro. Mas Deus, ele foi tão maravilhoso que ele decidiu enviar Jesus Cristo para morrer por mim, para morrer por você, para que hoje acontecesse esse dia aqui. Está acontecendo isso hoje, meu irmão, por causa de Jesus. Esse dia chamado hoje é por causa de Jesus. Diga para o seu irmão, por causa de Jesus você está aqui. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Para você ver a gravidade desse problema. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Já pensou nisso, irmãos? O pecado tem até salário. Todo mundo sabe o que é salário, né? Você trabalha, você tem o seu salário no final do mês. Agora, o pecado, a Bíblia fala que o pecado também tem um salário. O salário é a morte. E talvez, irmãos, Talvez seja essa a resposta que você esteja procurando. Porque tudo isso que nós estamos vendo na humanidade, no mundo, tudo que está acontecendo, miséria, fome, guerra, doença, por que tudo isso?
Por que esse nível de maldade? Eu digo para você, por causa da queda do homem, infelizmente. Por causa da queda do homem, a humanidade está dessa maneira. Só que eu vou dizer uma coisa para você, mesmo Jesus vindo e morrendo e pagando preço no nosso lugar, não resolveu 100% esse problema, no sentido de que tudo isso passou instantaneamente. Precisa de uma decisão, precisa de um posicionamento, porque Deus ele vai sempre respeitar as nossas escolhas. O homem precisa reconhecer, aceitar o preço pago na cruz do Calvário. Aí você para pensar assim, parece uma coisa ridícula, né? Eu tinha uma dívida, eu estava condenado ao inferno. Jesus ele pagou o preço por mim. E para eu ser salvo da condenação eterna, é preciso somente reconhecer, aceitar o sacrifício de Jesus Cristo? Sim. E eu vou te ajudar até para reformular essa pergunta. O que eu preciso fazer para ser salvo? Entrar para a igreja? Não. Que isso, pastor? O senhor está desviado? Não, irmãos. Aleluia. Porque, irmãos, entrar para a igreja ou simplesmente dar um banho em você na piscina ali, não significa que você é salvo. Para você ser salvo, você precisa aceitar, crer com o coração e confessar com a boca a respeito da salvação. Eu reconheço o sacrifício que Jesus Cristo fez por mim na cruz, em remissão dos meus pecados, e eu creio também que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Aleluia! Aleluia! Pastor, não preciso fazer promessa, não preciso cumprir propósito. Não é por meritocracia que você vai ser salvo. Porque na terra não há um justo sequer. E é por isso que Deus mandou Jesus, um homem sem pecado, nunca pecou. Porque ele olhou para a terra e não viu nenhum justo sequer. Porque se tivesse um justo, ele seria usado ali para morrer. Mas não havia um justo sequer. Precisou Jesus vir para morrer pelos nossos pecados. Não é você ter uma religião, porque às vezes a gente ouve assim, o importante é você ter uma religião. Deixa eu te falar uma coisa para te esclarecer. A palavra religião significa religação. A palavra religião significa religare, religação. Religação de quê? Lembra que eu falei no início, por causa do pecado de Adão, houve um desligamento do homem ao Senhor. Lembra disso? Por causa da queda do homem, Adão e Eva, o pecado passou a todos os homens. Então, o que aconteceu nessa queda? Um rompimento, um desconectar. Uma coisa que estava ligado foi desligado. Então, Jesus, ele veio religar o homem ao Senhor. Então, vamos resumir para você entender. Eu sei que você está conseguindo compreender a palavra. Jesus é a nossa religião. Jesus é a nossa religação. Todos os caminhos levam a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Não fica com raiva de mim, não. Eu estou usando a Bíblia. Eu estou usando a Bíblia, irmão. Todo caminho leva a Deus? Não. Existe um caminho. Jesus é o caminho. Vamos lá, Jesus é o caminho. Ninguém. Aleluia. Aleluia. Bota suas pedrinhas no chão, por favor. Aleluia. Pastor, então o senhor está dizendo então, para que eu seja salvo, eu tenho que entrar para a sua igreja? Não. Mas será um prazer receber você aqui. Porque o que nós fazemos aqui, irmãos, é um momento de comunhão. Porque nós amamos o Senhor. Aquilo que aconteceu comigo por dentro, irmãos, naturalmente ou espiritualmente falando, isso vai me impulsionar a fazer parte disso. O que aconteceu comigo vai fazer com que eu esteja num ambiente onde é ministrado a palavra. O que aconteceu comigo vai me despertar um prazer de fazer parte desse momento de comunhão. Não é a salvação em si. Você está comigo? Diga graças a Deus.
Diga, o Senhor é bom. A Bíblia fala lá em Isaías 53 que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças, os nossos pecados. A Bíblia fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Deixa eu te falar uma coisa, além de crermos no processo de salvação, nós cremos também que Jesus continua curando hoje. E eu creio que se você chegou aqui com sintoma de enfermidade, eu creio que você vai sair daqui curado em nome de Jesus. Porque esse ambiente aqui, irmãos, é um ambiente impregnado de unção. Estamos acostumados a ver aqui, irmãos, pessoas que nem colocamos as mãos para orar. A pessoa veio aqui, sentou, ouviu a palavra, creu com o coração, confessou com a boca e a enfermidade foi embora. Aleluia! 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 A nossa missão aqui, irmãos, é avisar que você pode ser justificado por Jesus. Eu gosto muito dessa palavra justificação. É entrar numa condição através de Jesus. O ser justificado por Jesus é como se você vivesse uma vida que nunca tivesse cometido um tipo de pecado. Porque toda vez que você errar, né, não estou dizendo aqui, não estou fazendo apologia do pecado, porque desde o momento que a pessoa entrega a sua vida, a prática do pecado vai ser simplesmente um mero acidente de percurso. Mas eu posso crer, irmãos, que no momento que a pessoa entregar a sua vida, né, nascer de novo, eu nasci de novo, o que vai acontecer com ele? Ele vai caminhar com o Senhor, ele vai crer que todos os seus pecados, escrito de dívida que era contra ele, já foi pago lá na cruz do Calvário. Toda vez que o diabo se levantar e falar assim, você fez isso, você está assim, você está assado, você não tem condições de se batizar. Você precisa olhar para a cara desse gramunhão, desse capeta chifrudo, e dizer assim, olha, chegou tarde demais. Porque o escrito que era contra mim já foi pago na cruz. Aleluia, aleluia. O sangue de Jesus é precioso. E o que essas vidas estão fazendo aqui é externar uma decisão que eles tomaram um dia. Um dia eles ouviram essa palavra de salvação, essa palavra que eu acabei de pregar aqui, rapidamente. Você acabou de ouvir uma palavra, irmãos, isso é o evangelho que nós pregamos. E essas vidas aqui creram, entregaram as suas vidas a Cristo. E o que eles vieram fazer aqui, eles vieram externar uma decisão que eles tomaram, descendo as águas. A gente vai ler um texto aqui que fala exatamente o que está acontecendo com eles, o que aconteceu com muita gente aqui. Romanos capítulo 6, versículo 4. Abra a sua Bíblia. Ô, glória. Você está entendendo a palavra? Diga amém. Aleluia. Olha o que diz o texto. Romanos capítulo 6, versículo 4. Diz assim, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Nós entendemos aqui que é se identificar com Cristo. Eles não precisam fazer a mesma coisa que Cristo fez na cruz do Calvário, morrer pelos pecados deles. Jesus já fez tudo isso. Então, existe uma forma de representar, de se identificar com Cristo na ação que ele fez redentora na cruz do Calvário. De que forma ele vai fazer isso? Através do batismo. Quando você pega a pessoa lá, você emerge a pessoa, ok? Ela está sendo sepultada. E quando sai da água, ela ressuscitou com Cristo. Amém, irmãos? É essa representação que nós fazemos com o batismo. Aqueles que passam pelo batismo das águas, eles estão
imediatamente, diretamente, se identificando com Cristo. Ok? Vamos ler, continuar lendo aqui então. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Já lemos essa parte, né? Aí no versículo 6 diz assim: sabendo isto, perceba a importância deles saberem o que estão fazendo. Perceba a importância da gente saber o que está fazendo. Amém? Sabendo isto o quê, pastor? O próprio texto já diz, irmãos, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Ah, o velho homem? O que é isso? Meu irmão, o velho homem é o homem desconectado com Deus. É o homem fora da presença de Deus. É o homem morto espiritualmente. Por causa do pecado, toda a humanidade morreu espiritualmente. E aí você pode pensar assim, mas eu estou vivo aqui, estou respirando, porque existem 3 tipos de morte. Morte espiritual, a causa principal aqui de levar toda essa consequência. Morte física. Todo mundo aqui vai descer a sepultura. Sim ou não, pessoal? E morte eterna, gravíssimo. Porque deixa eu te lembrar uma coisa aqui. Vou mexer com você um pouquinho. Por favor, você que vem nessa manhã, nessa igreja. Quando você descer a sepultura, acabou, morreu, acabou. Não, acabou não. Depois que desceu a sepultura, tem 2 caminhos que você pode ir. Vida eterna ou morte eterna. Vida ou morte. Agora, meu irmão, em nome de Jesus, quem tem que decidir é você. Mas o pastor que falou, não, pastor, não. É a Bíblia, querido. Você precisa decidir. Porque o que precisava ser feito para que eu tenha vida eterna, eu e você, já foi pago. Pastor, o que eu preciso fazer para ser salvo, aceitar Jesus? Mas eu já está no meu coração, mas você precisa confessar com a sua boca e crer com o coração, e você está ouvindo uma palavra de salvação. Você está ouvindo a palavra de salvação. Você sabe a decisão a ser tomada. Eu quero dizer para você que o maior pecado da humanidade é quando ele não reconhece o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por ele. É o maior pecado da humanidade. E a gente foi plantado nesse lugar para falar a respeito de vida, irmãos. Jesus é a vida. Pastor, o senhor faria isso de novo? Faria, irmãos. Se eu pudesse, até me batizava de novo ali. É a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Sabe o que a religiosidade fez com a humanidade, irmãos? E o próprio diabo? É lançar engano. Talvez um relatório que você tem de um cristianismo, é um cristianismo de escândalo, de decepção, de pessoas que talvez tenham tomado uma decisão, mas não vivem aquilo que eles falaram, confessaram. E tudo isso possa ser um relatório muito negativo para você. Mas vamos ficar com a palavra. Até porque a salvação é individual. Todos nós aqui temos a responsabilidade de correr as nossas carreiras. Pastor Marcelo aqui tem uma responsabilidade, não é maior do que você. O meu papel aqui, vamos dizer assim, a minha função aqui é apontar a Cristo. É mostrar o caminho a Jesus Cristo. Você está comigo, irmãos? Aleluia! Eu vou repetir aqui o versículo 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Eu esqueci de falar isso. A humanidade se tornou escravos do pecado por causa do erro de Adão. Pastor, o que eu tenho a ver com isso? Quem errou foi Adão, por que eu tenho que pagar hoje isso? Não tem nada a ver com isso. Quem paga é ele que tem que pagar. Eu não tenho nada a ver com isso. Legal, então, concordo com você. Então, faça o seguinte. Você está agora no Jardim do Éden, onde você tem a oportunidade de escolher o bem e o mal. Aleluia.
Esquece Adão, esquece Eva. Então toma uma decisão hoje. Na hora que fizer o apelo, você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, venha rapidamente. Aí você, olha o síndrome de Adão aí. Mas vou deixar minha cervejinha, Não, irmãos, esquece isso. Entrega a sua vida. Quer ver um erro do diabo, que as pessoas às vezes entram no engano? Eu acho que não vou me preparar. Hoje eu não estou preparado para isso. Eu vou me preparar, ou quando eu ficar mais velho. Gente, novo e velho morre. Quem sabia disso? Não, vou aproveitar bem a minha vida, quando estiver bem velhinho, bem murchinho, eu vou entrar para a igreja. Pastor, eu estou entregando. Não, irmãos, é agora. Você está comigo? Deixa eu resumir para você aqui o que é o batismo. Mas antes eu quero concluir aqui o versículo 7. Paramos aqui no versículo 6. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ou seja, meu irmão, sepultar o velho homem pelo batismo. Quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo, você está entregando o seu caminho a Ele, escolhendo o caminho dele para a sua vida. Quando você entrega a sua vida, você morreu por mundo. E o seu viver agora é Cristo. Irmãos, Evangelho é um estilo de vida. Qual é a sua religião? Irmãos, a gente até fala, mas o Evangelho é um estilo de vida. E esses homens e essas mulheres aqui estão fazendo algo mais importante da vida deles. Mais importante. Talvez você não esteja vendo nada, ou eles não estejam sentindo nada. Irmãos, é pela fé. Tudo isso aqui é pela fé. Amém, irmãos? Então, resumindo aqui, a palavra batismo é uma representação pública do que aconteceu com você, com eles, ao aceitar a Jesus Cristo como Senhor das suas vidas. Amém, irmãos? Eu creio que está muito claro para você. O batismo é um processo que acompanha a minha salvação, e a gente vai encontrar lá em Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. É uma ordenança de Jesus, não é algo que o pastor inventou. Não, o pastor ali inventou esse negócio de passar o pessoal pelas águas. Não, é uma ordenança de Jesus. Evangelho de Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. É uma doutrina básica. Hebreus capítulo 1, capítulo 6, versículo 1 e 2. O que nós podemos entender também? Que o batismo nas águas é o termômetro do meu processo de salvação. Se eu falo assim, eu vou para o céu, mas eu não estou preparado para passar pelas águas. Deixa eu dizer uma coisa para você, não se escandalize comigo. Se você não está preparado para passar pelas águas, você não está preparado para ir para o céu. Está tranquilo para você aí? Você continua me amando? Porque, irmãos, o batismo das águas não salva ninguém, mas é um processo que acompanha. O batismo pelas águas não significa que ele vai ter uma lavagem cerebral, que ele vai esquecer de tudo, não. Ele vai continuar a mesma coisa, só vai sair dali molhado. E, espiritualmente falando, ele se identificou com Cristo. Agora, o processo de mudança de mentalidade só vai acontecer na exposição da palavra, se expor à palavra, renovar a mente com a palavra. E é por isso que nos reunimos aqui. É por isso que a igreja aqui se reúne, onde tem o ensino, onde tem ministrações, onde tem uma unção, onde tem a comunhão, e aí você vai crescendo espiritualmente, você vai tendo a sua mente renovada, porque o processo não termina ali, passou pelas águas, acabou. Não! Porque 3 situações acontecem conosco na nossa caminhada. Primeiro, uma decisão que eu preciso tomar. Mais ninguém. Nem a titia, nem a vovó. Não, eu decidi entregar a vida a Jesus Cristo. Segundo processo, passar pelas águas, ou seja, externando uma decisão tomada anteriormente. E terceiro, todos os dias renovando a mente com a palavra. Amém, irmãos? E nós cremos que vai dar tudo certo. Tem dado tudo certo. Amém, irmãos?